Oi, oi, pessoal! Como vão? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a Luísa e venho aqui também fazer um trabalho bem bacana com vocês aqui hoje. Então, já dando o início por aqui, trazendo uma introdução para vocês, gostaria de conversar aqui sobre o direito da privacidade. Então, o direito da privacidade é um dos fundamentos essenciais associados ao livre desenvolvimento da personalidade e à dignidade humana, e encontra-se garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e vem muito bem alinhado ao nosso tema hoje aqui desse vídeo, dessa conversa, que é justamente da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, hoje a gente vive na era chamada de Era da Informação, Era Digital, com a crescente influência da evolução da tecnologia. Nesse cenário, a informação desempenha um papel central e protagonista aqui na vida das pessoas, nas relações interpessoais, nas interações entre indivíduos e empresas e também no ambiente de trabalho. Então, com esse avanço da tecnologia, especialmente na informática e nas comunicações, tem levado a um aumento tanto no volume como no valor das informações. Então, tanto a corretora Garibaldi Martins, tanto a Faculdade Unileia, a faculdade a qual faço parte aqui do curso de Gestão de RH, estão totalmente cientes das implicações desse contexto para a realidade de diversos âmbitos e buscam, então, promover aqui conhecimento para lidar com as novas exigências e oportunidades decorrentes dessa mudança. Como eu comentei, eu sou a Luísa e gravo esse vídeo, disponibilizo esse material por aqui para vocês realmente terem como objetivo de entender ainda mais. Então, eu vou apresentar por aqui essa realidade, bem como as medidas que a Garibaldi Martins tem adotado para atender às exigências da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e promover o conhecimento e a prática relativo à segurança da informação. Então, com o intuito de desmitificar a LGPD e apresentá-la como uma oportunidade também para agregar ainda mais valor aos negócios da empresa. E o que é a LGPD? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, essa lei institucionalizada no número 13.709, é uma legislação que estabelece diretrizes muito relevantes para a coleta, processamento e armazenamento dos dados pessoais. Então, ela é inspirada em outra lei, então inspirada ali no General Data Protection Regulation, implementada em 2018 na União Europeia. Essa LGPD tem um impacto significativo em empresas e também ali diante de consumidores. Então, no Brasil, a LGPD entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, proporcionando um marco crucial aqui para o nosso país. Dessa forma, o Brasil se uniu a outros países que possuem uma legislação específica para proteger os dados de seus cidadãos, sendo as novas regras foram criadas em resposta aos crescentes casos de uso indevido, comercialização e vazamento de dados. E diante disso, então, foram observadas essas questões ali de bastante atenção, que realmente estavam ali diante do nosso cenário. Então, justamente visa proteger os dados de cada um dos cidadãos em resposta a esse uso indevido, como comentei, comercialização, vazamento de dados, visando garantir a privacidade dos brasileiros e evitar ali possíveis problemas comerciais com outras nações também. Então, muito importante essa lei aqui para a gente, muito bacana a implementação e a gente vê os resultados dela diante do dia a dia também das pessoas. E entendendo mais aqui sobre a lei, trazendo ainda mais informações, podem aproveitar por aí para anotar, para fazerem observações, discutirem posteriormente entre os colegas, o material que vai ficar institucionalizado aí na empresa para o contato com os colaboradores atuais, colaboradores futuros, com certeza gera bastante informação por aqui e gera bastante também insumos para serem aplicados e gerenciar ainda mais valor e segurança também ao dia a dia de trabalho de cada um de vocês. Então, a LGPD ela possui uma extensa abrangência, sendo aplicável a todas as atividades que envolvem o tratamento de dados pessoais, independentemente do meio ou da forma com que elas são coletadas, então processadas, armazenadas ou utilizadas, fornecendo proteção aos dados pessoais dos cidadãos brasileiros. Então, a lei se aplica tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas,
e tanto ao setor público como ao setor privado, como é o caso da empresa de vocês. Então, incluindo órgãos governamentais, empresas privadas, organizações sem fins lucrativos e qualquer outra organização que trate, então, de dados pessoais, então, estão englobados aqui nas referências. Então, quanto aos dados, a lei engloba também que qualquer informação relacionada a uma pessoa física identificada ou identificável, ou seja, qualquer dado que possa permitir a identificação direta ou indireta do indivíduo, assim, por essa lei, é realmente validado como dado pessoal a informação que é ali pessoal, de origem mais identificável, um dado pessoal sensível, o dado pessoal também sobre origem racial ou ética, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Todos esses dados aqui englobam também esse tópico. Então, considerando que todas as operações realizadas com os dados pessoais, como coleta, armazenamento, processamento, compartilhamento, transferência, dentre tantos outros processos. Então, a LGPD relata a importância do consentimento do titular dos dados também como uma das bases legais ali para o tratamento de dados pessoais. Então, por isso é visto tanto internamente aqui dentro da empresa, tanto em tantos vários outros locais em que são coletados dados, realmente ali a anuência da ciência, de que está ciente de que aqueles usos de dados vão ser para determinado fim, precisa estar totalmente explícito para que é essa coleta, então totalmente uma transparência, visando também uma bastante segurança ali para o consumidor, para esse cliente, para essa pessoa que tem esse dado exposto, independente de qual seja ali o vínculo empresarial, o vínculo organizacional, ou ali governamental também que tem em relação a esses dados. Então, justamente para garantir que o titular tenha conhecimento e concorde com a finalidade dos tratamentos ali dos dados. Então, opta ali por estar ali ciente e também optar por sim ou não diante daquela vínculo para as informações, sendo previstos diversos direitos para os titulares dos dados, incluindo o acesso às suas informações, a correção de dados incorretos, a exclusão de dados desnecessários ou tratados de forma irregular, dentre tantos outros processos. Então, o objetivo central da lei é garantir a proteção dos direitos fundamentais de privacidade e liberdade dos cidadãos em relação ali aos seus dados pessoais, fomentando uma cultura de segurança e transparência no tratamento dessas informações em todos os setores da sociedade. Então, sendo que a necessidade da LGPD está fundamentada na crescente digitalização e uso de tecnologias, como comentamos lá no início. Então, permitindo, então, que essa coleta, que o uso dessas ferramentas utilize um processamento expressivo de dados pessoais. Então, com essa evolução da internet, rede social, tecnologias móveis e dentre tantas outras tecnologias, as informações pessoais dos indivíduos têm sido amplamente coletadas, compartilhadas e utilizadas por diversas organizações, sendo que os principais agentes responsáveis pela LGPD são alguns e irei citar agora. Então, seria ali o titular dos dados, sendo que o titular dos dados é ali a pessoa física a quem os dados se referem. Ele possui direitos garantidos pela LGPD, como direito de acesso, retificação, exclusão, oposição e portabilidade dos seus dados pessoais. O controlador. O controlador tem ali o papel de ser a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que toma as decisões sobre o tratamento de dados pessoais, é responsável por definir a finalidade, a forma e os meios de tratamento dos dados. O controlador também deve garantir o cumprimento da LGPD e tomar as medidas ali para proteger a privacidade e os direitos dos titulares de dados. Já o operador é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o operador executa as atividades de tratamento dos dados conforme as instruções do controlador. Temos também o encarregado também ali conhecido como Data Protection Officer, o DPO, é a pessoa ali indicada pelo controlador
para atuar como ponto de contato entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. O encarregado tem a função de orientar e aconselhar sobre as obrigações e as práticas relacionadas à proteção de dados, além de monitorar também o cumprimento da lei. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, como acabei de comentar, é a entidade governamental responsável pela fiscalização, regulamentação e aplicação da LGPD aqui no Brasil. Ela possui autonomia e competência para orientar, regulamentar, fiscalizar e aplicar sanções em casos de descumprimento da lei. Acima, então, a gente foi citando nesses tópicos anteriores por aqui, então todos os agentes então envolvidos nesse contexto anterior relacionado à LGPD, sendo que cada um possui responsabilidades específicas para garantir o cumprimento das normas de proteção de dados e a proteção de dados dos direitos dos titulares das informações pessoais. Então, as penalidades aplicadas em caso de descumprimento da lei podem ser impostas pela ANPD, que citamos anteriormente, e incluem, então, a advertência. A ANPD pode advertir a empresa ou organização que não esteja em conformidade com a LGPD, dando ali um prazo para regularizar a situação. Possui também a multa, então a multa por infração à LGPD pode chegar a 2% do faturamento da empresa no último exercício, limitada ali ao valor de 50 milhões por infração. Ocorre também o bloqueio ou eliminação dos dados, então a ANPD pode determinar o bloqueio ou eliminação dos dados que sejam tratados ali em desconformidade com a lei. Pode ocorrer também a suspensão do tratamento de dados, então a ANPD pode determinar a suspensão do tratamento de dados pessoais até que a empresa ou ali a organização se adeque às normas da LGPD. Pode ocorrer também a proibição temporária ou definitiva do tratamento de dados. Então, a ANPD pode proibir temporariamente ou definitivamente a empresa de realizar determinadas operações de tratamento de dados. Também, ali, a publicização da infração. A ANPD pode também determinar, então, que isso ocorra diante da infração e do processo administrativo, sem expor mais detalhes do que o necessário. Então, a LGPD tem bastante o intuito de proteger os direitos dos cidadãos em relação à privacidade e ao tratamento de seus dados pessoais. Então, algumas das garantias previstas ali para os usuários são o consentimento, como já dito anteriormente. Então, o titular dos dados deve ser informado de forma clara e inequívoca sobre ali a finalidade do tratamento dos dados e dar ali o seu consentimento livre e específico para que esse tratamento ocorra. O acesso aos dados. O titular tem o direito de obter informações sobre quais ali estão seus dados estão sendo tratados e para quais finalidades. A retificação e exclusão. Então, o titular pode solicitar a correção de dados imprecisos e incompletos e pode também solicitar ali a exclusão de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei. A portabilidade dos dados, então o titular tem o direito de receber seus dados em formato estruturado e de uso corrente, possibilitando a transferência para outro serviço. A não discriminação, então é proibida a realização de tratamento de dados com o propósito de discriminação ilícita. A notificação em caso de incidente, então em caso de ocorrer incidentes de segurança que possam acarretar risco ou dano ao titular dos dados, a empresa ou organização deve notificá-lo e notificar também ali a ANPD. Então, essas penalidades, essas observações e garantias aqui da LGPD são fundamentais para assegurar a proteção dos dados dos cidadãos brasileiros e garantir que as empresas e organizações tratem as informações de maneira ali bastante responsável, transparente e em conformidade com a lei. Então, a lei está aí para ser cumprida, a lei está aí para a gente entender ainda mais, documentar, a gente ter todas as observações feitas para a gente ter o cumprimento garantido da lei diante das nossas empresas, instituições e todas as questões aqui no nosso Brasil.
e como que a lei já é aplicada atualmente hoje na Garibaldi Martins. Então, tive um contato com um dos sócios, o Ricardo Martins da Silva, e ele comentou como que hoje já são aplicados, muito bacana já ver tanto sucesso na aplicação da lei hoje dentro da empresa, saber um pouco mais também do contexto de vocês. Então, ele comentou que a corretora de seguros tem parcerias muito fortes, então, com as seguradoras, um trabalho bem em conjunto e que as seguradoras sempre disponibilizam treinamentos, e são treinamentos muito ricos, com profissionais de muita excelência no mercado, de um vasto conhecimento aqui sobre a lei. Então, são utilizados esses treinamentos aí como base, como recorrência no dia a dia, e aproveitem bastante e consumam bastante conhecimento, assim como nesse momento aqui nosso hoje. E são utilizadas também medidas de segurança, como incentivo à participação de treinamentos e materiais disponibilizados, também mais impressos, mais escritos, digitais, também hoje dentro da empresa. Tem o controle do uso das senhas, utilização de antivírus, realização de backup, autenticação por 2 fatores das tecnologias, então, para não ter nenhum risco nem de vazamento, nem de qualquer mal que possa ali, tecnológico que possa adentrar, então, aos dados, aos conhecimentos que vocês têm hoje de dados, de termos. Então, ter esses termos também de consentimento diante dos colaboradores, como vocês têm hoje, também é de muita importância para demonstrar a ciência da LGPD entre os profissionais da empresa. Então, relembrando por aqui, sempre muito bom a gente relembrar os pontos importantes aqui a serem seguidos dentro da empresa. Muito bacana também conhecer ainda mais a realidade de vocês. Aqui sigo com as referências ditas aqui no nosso material, no nosso conhecimento aqui disponibilizados no dia de hoje. Agradeço muito a atenção de você que assistiu esse material. Fico 100% à disposição caso queiram trocar figurinhas, conversar mais sobre o assunto, discutir ideias. Aqui estão os meus contatos, o meu e-mail, o meu LinkedIn. Fiquem 100% à vontade para me procurar. Estou 100% à disposição. Agradeço também a oportunidade aqui também de gravar esse material para vocês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.